Ministro, gostaria de fazer um desagravo público, porque o senhor ter de vir aqui nesta comissão de educação para ter que responder sobre um fato... Presidente, eu vou pedir para começar de novo, porque... Recompor o tempo da deputada Caroline de Toni. Desde o início que eu começo a me falar novamente, por gentileza, presidente. Peço que recomece os 8 minutos. Obrigada. Ministro, eu lamento que o senhor tenha que vir a esta comissão para ter que falar de um assunto que é um fato público e notório. Há décadas, nós sabemos que as universidades federais têm sido locais de livre consumo de drogas e muitas vezes de comércio de drogas, como o senhor trouxe aqui notícias de vários portais nacionalmente conhecidos, de emissoras consagradas, ou seja, o senhor nada mais fez do que demonstrar fatos concretos que todos nós é de conhecimento público e notório. Essa informação nos preocupa. É alarmante saber que 50% dos alunos das universidades tenham contato ou já tenham feito uso de drogas. Então, essa preocupação, o ministro trouxe aqui de que lamenta esse fato. Ou seja, ele não só esclareceu que a intenção dele é justamente aplacar esse problema, esse grave problema do uso de drogas e dessa escravidão que as drogas causam às pessoas. Mas por que isso acontece nas universidades? Por causa do desvirtuamento do princípio constitucional da autonomia universitária. O ministro já falou aqui, totalmente favorável à autonomia da pesquisa, das universidades. O que não dá para acontecer é um desvirtuamento desse princípio. E por que a gente fala isso? Porque, na verdade, o que se tenta interpretar, os gestores, e a gente sabe que as universidades têm servido como um verdadeiro laboratório da aplicação da teoria crítica e desse ramo marxista, é um verdadeiro laboratório para a manipulação das mentes dos nossos jovens, que muitas vezes entram, e eu falo isso com experiência familiar, de educação conservadora, que vai para a Universidade Federal e são totalmente modificados na sua forma de pensar e enxergar o mundo. Então, as universidades, há décadas, são instrumentos de ações político-partidárias por parte da esquerda e por meio de ações de manipulação da mente desses jovens, que só têm uma visão da história, e é a visão revolucionária. Então, a esquerda, ela crê que a autonomia universitária seria, em verdade, uma soberania. A universidade se torna, assim, um território sem lei, onde a polícia, que deve prestar a segurança pública em todo o território nacional, é impedida de entrar na universidade. E aí o que acontece? É aquilo que a gente viu aqui, amplamente divulgado pelo ministro, os diretórios acadêmicos pichados, tem urina, teve uma das notícias ali, uso de droga. Os seguranças das universidades, quem presta segurança ali, simplesmente ignora. Então, como a gente sabe, a teoria crítica, que é amplamente difundida nas universidades, ela visa quebrar o paradigma da burguesia para quebrar essa visão, né, de uma sociedade de classes, onde se quer quebrar essas classes. E a gente tira, assim, a gente vê o consumo de droga assim, como uma quebra desses paradigmas mais conservadores. Inclusive, a gente questiona até se subverte essa ótica de autoridade do professor dentro da sala de aula. Agora, ministro, uma coisa importante. A quem interessa esse monopólio bilionário do orçamento da educação pública brasileira? E eu acho que são aqui dois ramos a quem interessa. Primeiro, que é a própria esquerda, né, que aparelhou as universidades durante décadas, que quer colocá-la a servir seus próprios interesses revolucionários, usando seja para doutrinar os jovens, seja para ações político-partidárias. E o exemplo disso veio com as recentes... Desde 2016 eu lido com isso, eu fui advogada voluntária de um grupo de alunos que queriam estudar, estavam sendo impedidos pelos invasores, que se chamam ocupantes. Está lá no mini manual do guerrilheiro urbano do Marighella, como se faz uma ocupação em universidade. E aí nem a polícia pode ir lá para botar ordem no local. Então, está tudo escrito como tem que ser esse movimento revolucionário dentro das universidades. Então, administrar esse orçamento bilionário interessa, sim, à esquerda, manter esse monopólio nessa gestão por meio, muitas vezes, de reitores que administram, então, como querem, o dinheiro do pagador de impostos,
que se cria uma verdadeira anarquia universitária, onde a gente não... Essa autonomia dá a chancela a todo tipo de gerência, que a gente nem imagina o que seja, que aconteça lá dentro. E também interessa grandes conglomerados privados, que são os grandes campeões nacionais que o senhor colocou aqui, que é um tema que a gente tem que se aprofundar, porque nesse Congresso Nacional tem muita gente que milita por essa causa também, de diversos partidos. Para quê? Para dominar o setor da educação, que é para acabar com a universidade pública, que é para privatizar o ensino. Tem grandes interesses econômicos envolvidos, até porque, salvo o melhor engano, ministro, não é 80%. Ministro, salvo o melhor juízo, é 70% ou 80% do ensino superior que é privado. Já está em 70% ou 80%. Ou seja, já tem grandes interesses de grandes corporações sendo atendidas com o orçamento público da educação. Agora, o governo passado, ele aplicava uma espécie de fascismo no Brasil, que é associar aos amigos do rei, ao governante, alguns grupos econômicos. Como foi o caso o Petrolão demonstrou. Então, é esse tipo de gestão pública do dinheiro da educação que a gente quer, do orçamento bilionário da educação? Será que não pode haver aí uma união desses dois grandes interesses? E eu quero que o senhor fale sobre isso, ministro, porque a gente está lidando aqui com o dinheiro do pagador de impostos. E a gente não quer que esse dinheiro seja utilizado nem para doutrinação, nem para interesse de grandes grupos econômicos. Então, ministro, queria parabenizar pelo trabalho. Não é fácil ter que reconstruir a educação brasileira. Os números do governo passado deixaram o Brasil nas piores colocações dos testes internacionais de educação, e o seu trabalho tem sido sério e constante no intuito de reerguer a educação brasileira. Então, muito obrigado e parabéns pelo seu trabalho.